Bom, eu não sei vocês, mas quando eu estou programando, eu costumo sempre colocar a declaração da função logo embaixo da primeira função que chama ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho a main e tenho a minha função void f. Se eu quiser chamar essa função f dentro da main, eu coloco ela embaixo da main e chamo ela aqui dessa maneira. Só que no C isso não é possível, eu não consigo chamar uma função sem ter declarado ela antes. Então, uma maneira que a gente pode fazer isso é pegar essa função f e jogar ela para cima. Só que tem uma maneira que a gente pode contornar isso, que é basicamente usando forward declaration, que a gente vai pegar essa função f, jogar ela aqui para baixo de volta e falar com o compilador, olha só, eu tenho uma função que retorna nada, void, e ela chama f, e eu vou declarar ela lá na frente, por isso que a gente chama de forward declaration. Só que eu quero fazer uma perguntinha para vocês. O que acontece se eu pegar essa função f aqui e colocar um asterisco antes dela? Bom, muito fácil. Em vez da função declarar só void, ela retorna um ponteiro para a void, certo? Só que agora tem um truque. Tem um ponto muito interessante. O que acontece se eu falar aqui, olha só, esse ponteiro aqui não é mais o void. Esse ponteiro agora é do f. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui um parênteses nesse asterisco e falar assim, olha só, agora você está agrupado no f. O f agora não é mais uma função. O f agora se torna uma variável que é um ponteiro para uma função que não recebe nada e retorna void. Certo? Vou ensinar para vocês como a gente lê isso. F é um ponteiro para uma função que retorna void, correto? É dessa forma que você lê. F é um ponteiro de uma função que retorna void. Então, eu consigo agora, vamos ver, f agora não é mais uma função, correto? É uma variável, é um ponteiro para uma função. Então, eu consigo criar aqui um void teste que atende os requisitos do meu f, que o teste é uma função que não recebe nada e retorna void. Eu consigo então falar que esse meu f vai receber o meu teste. Você está vendo que não deu erro? Porque está funcionando os requisitos. F agora é uma variável, é um ponteiro para uma função. Só que isso daqui permite a gente fazer muita coisa bacana, que é basicamente criar callbacks, certo? A gente pode passar funções com parâmetros agora para outras funções. A gente também consegue armazenar funções em structs para funcionar como se fossem métodos daquele objeto e também colocar elas dentro de arrays, certo? A gente pode criar uma array de funções e chamar essas funções sequencialmente dentro de arrays. E se você viu a thumb desse vídeo e está se perguntando o que aquilo significa, bom, aquilo ali é basicamente o seguinte, imagina, não sei quando você vai querer fazer isso, mas é possível você fazer, você quer uma variável f, esse f é um array, só que é um array de ponteiro para funções que retornam ponteiros para funções que retornam void. Então, f é um array de ponteiros de funções e essas funções retornam ponteiros para funções que retornam void. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função teste aqui, tem que receber nada, e ela tem que retornar um ponteiro para funções que retornam void. Se a gente fazer isso, a gente consegue agora passar teste, por exemplo, como o primeiro elemento, né, do nosso f, porque ele assume as características que o f precisa, certo? Se rolar esse código não vai rodar, porque o f precisa ser inicializado, né, como um array, mas você vê que o computador fala assim, é possível você armazenar o teste na posição 0 porque ele atende os requisitos, certo? É uma sintaxe meio esquisita, se você não está entendendo, pode pesquisar um pouco mais a fundo, ou então volta no vídeo, mas a gente viu a sintaxe de variáveis, né? Então esse f aqui é uma variável, né? É um ponteiro, e esse teste aqui é como a gente declara funções que retornam funções, certo? Nesse caso, é uma função que retorna ponteiros para funções. Então, você tem o nosso teste ali com sintaxe normal, né? Então, esse teste é uma função mesmo que recebe nada, só que ele tem como retorno, né, um ponteiro para uma função e essa função tem que retornar void. Beleza? É um pouco confuso, a sintaxe é meio esquisita, mas é possível se utilizar isso, certo? Agora a gente vai ver um pouco das utilidades dela, que eu fiz aqui alguns exemplos, beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou criando basicamente um array de 5 elementos e eu estou criando aqui um array de resultados, né? Que vai ser o array que a gente vai passar como parâmetro para o nosso map, vai fazer as modificações no array que a gente passou e vai retornar para a gente um array modificado
que seria esse result, certo? Então aqui eu declarei a função map e ele vai receber um ponteiro para um array, o tamanho desse array, o array que a gente vai retornar como resposta, e aqui a gente está recebendo o quê? O mapper é uma variável, que é um ponteiro para uma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro, certo? Então, toda função que recebe um inteiro e retorna um inteiro se encaixa nesse mapper aqui. Então, eu criei exatamente uma função chamada square, que recebe o inteiro e retorna o inteiro, ou seja, funciona como um mapper. E o que ele faz? Ele só vai retornar o quadrado, né, o square daquele elemento. Então, se a gente rodar aqui, ele vai retornar o nosso quadrado. E a gente poderia criar funções aqui para, sei lá, pegar o dobro desse elemento, é possível, só que tem que respeitar a assinatura do método, certo? Então, tem que retornar um inteiro. Vou colocar double. Double é complicado, né? Vamos ver se ele aceita isso. Int x pode ser qualquer nome, tá? Pode ser tipo y, value, tanto faz, só precisa ter o mesmo tipo. Retornar 2 vezes value. O problema aqui é a questão do double mesmo. Vou colocar multiply by 2 para poder funcionar. Então agora, em vez de eu passar o método square, eu posso só passar o meu multiply by 2 sem parâmetro, certo? Porque eu estou passando um ponteiro para essa função. Então quem vai chamar ele, né? Que você consegue ver aqui, quem está chamando ele é a função map. E aqui dentro a gente chama ele como um mapper, né? Já que ele está na variável map. E aí se eu compilar e rodar de novo, ele vai me dar o dobro desse elemento. Tem outras formas também de utilizar a declaração desse tipo de variável, certo? Porque eu não costumo usar essa forma aqui. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho que passar... Eu tenho várias funções que recebem esse mapper aqui e eu tenho que fazer isso daqui sempre, né? Eu tenho que colocar o tipo que ele retorna, o nome da variável, falando que é um ponteiro, e o tipo que ele recebe. Isso daqui não fica muito claro no código. Você pode até falar, tipo assim, ah, eu sei que é um mapper pelo nome, então dá para entender, mas ter que repetir essa questão assim fica meio maçante. Eu não gosto muito, não acho que o código fica bem limpo assim. Então, uma maneira que a gente pode fazer isso é declarando tipos de variáveis, que é basicamente, estou falando que eu estou definindo um tipo de função, esse meu tipo ele tem o nome clickEvent, ele é uma função que recebe vector pos e um ponteiro para um botão e retorna void, certo? Então, dessa maneira aqui, em vez de eu ficar falando assim, retorna void, é um ponteiro para uma variável que retorna isso, eu declaro o clickEvent como um tipo e eu consigo passar ele para structs, certo? Daquela forma lá eu também consigo passar, só que aqui eu acho que fica mais bonito, porque eu falo que é um clickEvent, eu não preciso falar que é uma função que retorna isso ou aquilo. Fica muito mais simples o código, fica muito mais intuitivo. E eu estou falando que eu tenho um botão aqui, né, que ele tem duas funções, né? Que quando ele clicar, ele vai chamar esse clickEvent, e quando eu passar o mouse em cima, ele vai chamar esse hoverEvent, que são funções, né, que eu declarei aqui em cima, que retorna a posição do mouse e o botão que esse evento ocorreu. Acho que é isso. Uma coisa interessante é, quando eu defino assim, o clickEvent, eu estou definindo ele como um tipo de função. Então, para eu armazenar ele, eu tenho que falar que é um ponteiro para esse clickEvent. Se eu passar assim, não é uma variável, certo? O clickEvent aqui seria uma função. Structs não podem armazenar funções, só podem armazenar variáveis. Então, eu falo que é um ponteiro para essa função. Então, tá, como que o código funciona, né? Eu declarei duas funções aqui simples, que seriam as funções default, que é para quando você clicar no mouse e você não passou nenhuma função de callback para ele de clique, ele vai só printar no console que você clicou no botão, e o hover do botão vai só deixar a cor mais escura. Esse aqui é o padrão dos nossos eventos. Aqui eu estou criando uma nova função de hover, que vai funcionar como callback para um botão que a gente vai criar. E esse hover aqui agora, em vez de ser o comportamento padrão, ele vai só desenhar a posição que meu mouse está em cima do botão. Eu criei uma função aqui de createButton, que vai basicamente passar a posição do botão na tela, a cor padrão dele, o texto, e também os métodos de evento. Eu só fiz um check aqui. Se você não passou nenhum, pega o padrão. E se você passou algum, pega aquele que você passou. No meu main aqui, eu só criei dois botões. Um que é padrão, mas o meu segundo botão, ele tem um comportamento de um clique padrão. Só que ele tem aquele on-hover meu, que quando eu passar o mouse em cima, ele mostra a posição do meu mouse na tela. Então, se eu rodar o código agora do botão aqui para compilar ele e rodar, a gente tem na tela aqui o botão default e o botão default também, né? Eu deveria ter trocado o nome. Mas esse azul aqui, ele é o default, que tem as características padrão, e o verde é aquele
com o hover modificado, correto? Então, se eu passar o mouse aqui em cima do botão padrão, né, ele vai rodar um hover padrão, que é só deixar a cor mais escura, então ele funciona aqui bacaninha. E se eu clicar nele, se você ver aqui no console aqui embaixo, quando eu clicar nele, ele coloca assim, clicou no botão, certo? Então eu posso ficar clicando aqui várias vezes que vai mostrar isso. Só que outro botão aqui com callback diferente, quando eu passo o mouse em cima dele, ele vai chamar aquela outra função que é de mostrar a posição do mouse na tela, certo? Então eu modifiquei a característica do nosso botão com um callback diferente. Então ele mostra aqui a posição, mas o clique dele é o mesmo. Então você fica clicando aqui, ele mostra lá embaixo também, clicou no botão. Mas aí vai da pessoa, certo? Isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que com essa declaração de tipo, você consegue criar aquele tipo doido lá daquele F que eu mostrei no começo, que também é a thumb desse vídeo. Você consegue passar funções, você consegue armazenar funções em variáveis, né, como um ponteiro para aquela função, você consegue chamar ela da mesma forma, você consegue armazenar funções em structs, funcionando como se fossem métodos daquele struct. Você também consegue trabalhar com array de funções, certo? Eu consigo armazenar várias funções em um array e chamar elas sequencialmente. E então isso abre muitas portas e espero que vocês tenham entendido como que isso funciona e agradeço pela visualização.